Olá, alunos e alunas. Eu sou a professora Tatiane Garcia Brazier e esta é a nossa quarta unidade da disciplina Metodologias e Estratégias da Educação Infantil. Nesta unidade, nós iremos dialogar um pouquinho sobre as metodologias nos diferentes eixos do trabalho pedagógico. A instrução das crianças é um ofício em que é necessário saber perder tempo a fim de ganhá-lo. Rousseau. Gostaria que vocês refletissem um pouquinho nessa frase, nessa mensagem, né? Porque a criança, ela vai aprendendo um pouquinho todos os dias, né? A instrução que a gente passa para ela, muitas vezes demanda tempo, mas é através dessa perca, né, ao nosso ver, a essa perca de tempo, que vai nos levar a ganhar essa criança depois, a construir um aprendizado nesta criança futuramente. Gostaria que vocês refletissem um pouquinho nessa frase. Metodologias nos diferentes eixos do trabalho pedagógico. É sobre isso que nós vamos dialogar um pouquinho nessa disciplina. Então, no contexto da educação infantil, o trabalho pedagógico ele é essencial. E nós temos os eixos de aprendizagem. Esses eixos, eles buscam o quê? Proporcionar aí o desenvolvimento global da criança. Então, fazer com que essa criança ela se desenvolva em todos os aspectos. Esses eixos de ensino, eles incluem a matemática, a linguagem, natureza e sociedade e as artes visuais. E são fundamentais para o desenvolvimento tanto cognitivo quanto emocional, social das crianças. Cada um desses eixos, eles têm as suas metodologias específicas. E isso permite que os educadores construam aí o aprendizado, desenvolvam a curiosidade das crianças de maneira integral. Então, nesse contexto, nós vamos abordar as metodologias utilizadas em cada um desses eixos e como essas metodologias podem ser aplicadas para otimizar, para melhorar o desenvolvimento infantil. O eixo da matemática. Então, o ensino de matemática na educação infantil não é apenas aprender a contar, né, ou a fazer aí operações numéricas, mas ele vai muito além disso. Ele vem para desenvolver habilidades cognitivas nas crianças, de raciocínio lógico e resoluções de problemas. O foco está em proporcionar experiências, né, que vão ajudar essa criança a perceber, a compreender o mundo matemático em volta dela. Tudo isso de maneira divertida, lúdica e prática. Aprendizagem ativa e construtiva dentro da matemática, de acordo com Piaget. Então, qual que é o objetivo? Promover o desenvolvimento cognitivo da criança, criando situações aí em que ela ativamente construa o seu conhecimento sobre os conceitos matemáticos. De que forma que eu vou aplicar isso? Então, o professor ele tem que criar atividades práticas, onde a criança ela vai colocar a mão ali, vai fazer o concreto, né? Ela vai participar de uma forma prática e de uma forma que vai envolver esses conceitos matemáticos aí, né? Como, por exemplo, o uso de blocos de construções, sequência numérica, tanto de cor quanto de formas geométricas, e também os jogos de contagem. A criança ela vai interagir com o ambiente, né, por meio aí de manipulação desses objetos, e também vai desenvolver as habilidades matemáticas de forma lúdica, brincando, de uma maneira que ela nem perceba, né, que ela está tendo ali um conteúdo matemático. Exemplos: usar blocos coloridos para formar sequências numéricas, ensinar padrões como qual que é o próximo número da sequência, ou pedir para que as crianças agrupem os objetos de acordo com as suas quantidades. Isso tudo vai desenvolver essas habilidades matemáticas nas crianças.
Jogos e brincadeiras na matemática. Qual que é o objetivo desses jogos? Desenvolver habilidades matemáticas por meio de atividades lúdicas, né, que vai promover a participação ativa e prazerosa nas crianças. Elas vão aprender brincando. Como que isso deve ser aplicado? Então, jogos como dominós, quebra-cabeças, tabuleiros, eles podem ser usados para ensinar sobre quantidades, correspondência, formas e noções espaciais. E os exemplos disso é organizar a atividade, como caça aos números, onde a criança ali ela vai encontrar os números escondidos na sala, né? Ao encontrar, ela pode agrupar esses números de forma crescente ou decrescente, né? Ou jogos de tabuleiros, né? Como o jogo da velha, que vai ensinar conceitos de posição e contagem para essa criança. Resolução de problemas e desafios. Qual que é o objetivo da criança entender a resolução de problemas? Então, vai estimular a resolução de problemas reais e práticos, criando um ambiente onde a criança se envolva em desafios matemáticos, tudo ali dentro do contexto dela. Como que isso deve ser aplicado? Oferecer problemas do cotidiano que envolvam a matemática de forma contextualizada, né? E aí, por exemplo, quantificar o número de brinquedos que tem na caixa de brinquedos ou em um determinado ambiente da sala, distribuir tarefas, né, com base em números, em formas, quantos quadradinhos tem ali, quantas janelas nós temos na sala, quantos meninos vieram hoje, quantas meninas, né? Isso tudo para poder estimular essa desenvolver, né, e estimular essa questão do problema e da resolução também, e desafios nessa criança. Exemplos disso: distribuir diferentes tipos de brinquedo para as crianças e pedir para que elas contem, né, quanto de cada tipo que tem, ou resolver problemas como, se eu tenho 10 bolas, eu dou 4 para minha coleguinha, quantas bolas sobraram? Eu tenho 3 pirulitos, eu ganhei mais um pirulito do meu coleguinha. Com quantos pirulitos eu vou ficar? Né? Então, tudo isso daí vai fazer com que a criança ela vá sendo estimulada a resolver esses problemas e esses desafios que são lançados a ela. A metodologia no eixo da linguagem. Então, a linguagem, a gente tem que entender que ela é a base para o desenvolvimento da comunicação da criança, tanto oral quanto escrita. E ela deve ser trabalhada também, não diferente da matemática, mas de forma lúdica e integradora. Então, a metodologia que é voltada para a expressão, para a compreensão e a interação dessa criança. Leitura e contação de histórias. Então, qual que é o objetivo da criança entender isso? Então, é estimular o desenvolvimento da linguagem, da imaginação dessa criança, além de ampliar também o vocabulário e a compreensão textual. Como que eu vou aplicar isso? A contação de história, então, ela deve ser feita de maneira interativa. Eu vou utilizar aí livros ilustrados, recursos como fantoches, dedoches, dramatizações para tornar a história mais envolvente. E depois dessa contação, né, o professor, o educador, ele pode propor uma atividade de interação e criação de novas histórias. Então, agora as crianças, vocês que vão criar essa história, né? Se eu tiver mais esse personagem que chegou na história, que nome que eu posso dar para ele? Então, a partir dali, a criança vai criando. E que exemplos, né, nós podemos utilizar? Ler um conto, depois pedir para que a criança desenhe, né, no final da história e continue a narrativa. A gente pode organizar também aí rodas de leitura, onde as crianças participem ativamente, fazer perguntas sobre a história, né, sugerindo aí novos desfechos, novos personagens, novos cenários. Isso tudo vai desenvolver essa questão da criatividade, da interpretação, né, nas crianças. Brincadeiras de linguagem e musicalidade. Qual que é o objetivo? Ampliar o vocabulário, a fluência verbal, utilizar jogos e músicas que envolvam a criança ali na questão da linguagem.
E eu vou aplicar isso através de brincadeiras como rimas, trava-línguas, canções, que são recursos que ajudam muito a criança, né, a desenvolver e a expressar e ampliar também o vocabulário. E a musicalidade, ela deve ser integrada ao aprendizado de forma divertida. Então, vou colocar uma música ali, através, às vezes, uma dança da cadeira, né? E aí, ou então trazer uma música que a criança goste, né? Que faz parte ali do ambiente dela, para que, através dessa música, ela vá ampliando os seus conhecimentos. E os exemplos, né? A cada dia, ensinar uma nova música, ou rima para essa criança, incentivar ela a cantar e a imitar os sons. Então, hoje nós vamos fazer os sons do bichinho, né? Que som que a vaca faz? E a galinha? E o cachorro, né? Então, vai trazendo novos sons para ela, para que ela vá pensando, né? Ela vá criando, né? Através da imaginação, e isso tudo assim, de uma forma bem interessante, né? De uma forma bem envolvente, e isso vai fazer, né? Com que a criança também se interesse mais pela questão da musicalidade. Uma atividade também que é interessante é criar rima. Rima simples, né, de acordo com a faixa etária, e convidar essas crianças para completar essas rimas com palavras criativas. É uma atividade bem legal também, que dá para ser trabalhado na educação infantil. Produção de textos e cartazes. Então, qual que é o objetivo? Né? Estimular a produção de texto e o uso da escrita como uma ferramenta de expressão. Que jeito, né, que eu vou aplicar isso daí? Então, as crianças, elas podem começar criando seus próprios textos, né, com auxílios de desenho, vai mostrando as imagens. Que isso daqui significa? Agora, entrou mais essa, onde que ele pode entrar na história? Né, através de palavras, de figuras. Isso não só ajuda a aprender, né, a desenvolver aí o processo da escrita, mas também permite que as crianças se expressem de maneira criativa. Elas vão criando ali, através das imagens, dos desenhos, das palavras, o seu próprio texto. E exemplos disso? Criar cartazes com as crianças sobre algum tema, né, que envolva, como, por exemplo, o meio ambiente, ou os nossos amiguinhos animais, né? Elas podem desenhar ou escrever para aquelas que já conseguem escrever alguma coisa, o que elas aprenderam. E isso vai desenvolver o pensamento crítico e vai desenvolver a habilidade de expressão e escrita nessa criança. O eixo de natureza e sociedade. Então, esse eixo ele tem como objetivo introduzir as crianças à compreensão do meio ambiente, da sociedade e também as suas relações no meio onde elas vivem. O foco é trabalhar com experiências concretas com essas crianças e atividades práticas. Então, dentro desse eixo de natureza e sociedade, nós temos a exploração do meio ambiente e os experimentos. Então, qual que é o objetivo? Desenvolver a percepção sensorial, a curiosidade sobre o meio ambiente e os fenômenos que o cercam. Como que eu vou aplicar isso? Então, a exploração direta do meio ambiente, através, né, de visitas a parques, observação da natureza, fazer experimentos simples, né, sair. Hoje nós vamos colher folhas, pedras, galhos, gravetos, né? São maneiras de incentivar o aprendizado dessa criança. Essas atividades, elas vão ajudar a criança a perceber as mudanças, descobrir padrões e entender como que funciona o mundo ao seu redor. E exemplos disso, né? Levar as crianças para observar uma árvore, né? Em várias épocas do ano, né? Para mostrar para elas as mudanças que essa árvore tem, identificar como que a árvore cresce, quais os frutos, né, que essa árvore produz, quais animais frequentam esses ambientes, né? Pode ser realizado também experiências simples, como observar ali a germinação de uma planta, né? A evaporação da água, o crescimento de um grão de feijão. Isso tudo vai desenvolver essa percepção sensorial, né? E dos fenômenos naturais também, né, nas crianças.
projetos de interdisciplinares ou de interdisciplinaridades, né? Então, o objetivo desses projetos é trabalhar com temas que envolvam múltiplos aspectos do conhecimento e que vá proporcionar nas crianças uma visão global e integrada sobre o meio que ela vive, né? E como que eu vou aplicar isso? Criar projetos temáticos, né, que vão interagir aí com áreas de conhecimento, e aí eu posso trazer o ciclo da água, a vida dos insetos, né, onde as crianças participam da pesquisa, da coleta de informações, das análises ali, como que vai ficar, como que não vai, e também dos resultados, né, tudo isso dentro do tema. E um exemplo, né, que pode ser trabalhado, um projeto sobre a biodiversidade, onde a criança ela vai visitar um jardim ou uma área verde, ela vai coletar amostras, né, de folhas, de galhos, de frutos, de sementes, ela vai observar e depois ela vai discutir os diferentes tipos de plantas, de animais, vai criar um mural, né, para poder registrar tudo que ela aprendeu, isso tudo envolvendo a criança, né, nesses projetos para que ela possa entender o processo e ter mesmo essa visão global do que está sendo trabalhado. Dentro ainda do eixo de natureza e sociedade, temos também a educação para a cidadania. E o objetivo disso é trabalhar questões de respeito, solidariedade e valores éticos com essas crianças. Como que eu vou aplicar isso? Então, através de rodas de conversa, de dramatizações sobre comportamentos, atitudes, né, sociais, isso tudo, assim, são excelentes formas de trabalhar a cidadania com essas crianças. E um exemplo, né, alguns exemplos, organizar atividades como a criação de uma cartilha da solidariedade, onde a criança ela vai desenhar ou escrever formas de ser solidária no dia a dia, né, de ajudar alguém, de pegar alguma coisa que caiu no chão, algum objeto de algum colega, de ajudar um coleguinha com alguma necessidade que ele esteja ali no momento. Então, tudo isso vai propor, né, pequenas situações, dramatizações sobre o cuidado com o outro e também com o meio ambiente. Metodologia no eixo da artes visuais. Então, o eixo de artes visuais, ele busca, né, desenvolver aí a criatividade, a expressão pessoal e também a percepção estética da criança. Então, as metodologias, né, no caso aqui da artes visuais, elas são voltadas para experimentos artísticos e explorações sensoriais. Então, atividades manuais e criativas. Qual que é o objetivo? Então, desenvolver habilidades motoras e criativas por meio de atividades e expressões artísticas. E como que eu vou aplicar isso daí? Então, eu vou ter atividades como desenho, pintura, colagem, massinha, né, que são essenciais para que as crianças explorem as diferentes formas, né, de se expressar artisticamente. E trabalhar também com diferentes materiais, diferentes texturas, técnicas que vai estimular a coordenação motora e a percepção sensorial dessa criança. E alguns exemplos, né, disso deixar com que as crianças criem as suas próprias pinturas, seus próprios desenhos, que elas façam, né, seus próprios desenhos ali com as massinhas de modelar, usando diferentes técnicas também, que pode ser guache, a colagem, né, aquarela, ou ainda permitir que essas crianças desenhem. Então, hoje nós vamos desenhar alguma coisa que a gente mais gosta. Ou então nós vamos desenhar um personagem de uma história que eu ouvi e gostei muito. Então, trazer para o meio dessa criança, né, esse tipo de atividade, onde ela vai expressar através de desenho, pintura, colagem, massinha, né, aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela gosta, aquilo que ela consegue perceber no meio onde ela vive. Expressão por meio do corpo e movimento. Então, qual que é o objetivo?
integrar a expressão corporal e o movimento como formas de arte e comunicação. E que jeito que eu vou trabalhar, que eu vou aplicar isso daí? Então, vai ser através da dança e teatro, para que as crianças usem os seus corpos, né, para se expressar, para expressar as emoções e as ideias. E a dança também é uma forma, né, muito boa de trabalhar a coordenação motora. Então, exemplos disso: organizar pequenas apresentações de dança, né, onde as crianças vão apresentar, seja ali para os pais ou até mesmo para os próprios colegas, né, dentro da sala de aula. Dramatizações, né, que vai basear em histórias que elas criaram ou que elas ouviram, né, através de personagens, e aí cria cenários, o figurino, coloca a roupa do personagem, arruma o cabelo, maquiagem, né? Tudo isso para incentivar as crianças a representarem as emoções através do movimento, né? Como a alegria, a tristeza, o choro, o susto, o medo, né? Tudo isso através das expressões corporais. Exposições e reflexões sobre a arte. Qual que é o objetivo, né, desse eixo? Então, é desenvolver a apreciação e o valor artístico, né, do trabalho realizado ali pelas crianças e a forma de aplicar. Expor as produções artísticas das crianças, né, seja em um mural na sala ou fora da sala de aula, para que os pais possam passar e observar ali os desenhos, a arte feita pelaquela criança, né? E isso tudo vai ajudar a criança a valorizar o seu trabalho, né? A valorizar o trabalho do colega, a perceber que cada um tem uma habilidade, cada um vai expressar de uma forma, que os desenhos vão ficar todos diferentes, né? Embora às vezes a atividade, né, que foi proposta seja uma só para todo mundo, mas que cada um tem um jeito de desenhar, um jeito de colorir, né? Isso tudo vai valorizar o trabalho da criança. E um exemplo, né, que pode ser feito isso é organizar uma exposição com as produções artísticas produzidas pela criança. Então, ao longo do semestre, né, ou do bimestre, né, a forma como o professor preferir, ele vai organizar uma exposição. Então, nós vamos fazer o trabalho e nós vamos colocar ele no mural, nós vamos criar, né, fazer um mural bem criativo, bem chamativo, para que as crianças passem, vejam o seu trabalho ali, e os pais também, né, possam estar apreciando o trabalho de seus filhos, né, das crianças que ali que estudam naquele ambiente. E isso vai o quê? Vai incentivar essas crianças a desenvolver o seu trabalho e também a explicar as escolhas de materiais, de cores, formas. Por que eu utilizei essa cor? Por que eu utilizei tal material, um pedaço de papel, ou um crepom, ou um EVA? Ou por que eu desenhei esse bonequinho dessa forma? Né? Isso vai ajudar a criança a apreciar o trabalhinho dela mesma e do colega e a desenvolver essa questão da expressão, né? Da arte, do entendimento dessa arte visual. Nós chegamos, né, ao final da nossa aula. Foi um prazer, né, poder compartilhar esse conteúdo com vocês. Eu espero que tenha sido proveitoso e que vocês consigam aplicar mesmo tudo que vocês aprenderam, né? Não se esqueçam de revisar o material e retirar as suas dúvidas, caso, né, surjam dúvidas aí. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Até a próxima aula e bons estudos.